Você já conhece o som das tigelas tibetanas? Já teve a oportunidade de sentir essa vibração atravessando o seu corpo, como se algo se reorganizasse por dentro? Não é apenas música, é frequência. Existe uma terapia ancestral que utiliza o som como instrumento de harmonização. É frequência, é vibração e memória sendo despertada. O som toca onde muitas vezes as palavras não alcançam. Ele pode acalmar e suavizar a sua mente, as emoções, reorganizar o campo energético principalmente, reconectar com o estado mais íntegro de presença. Hoje vamos conversar sobre medicina vibracional. Recebo aqui hoje Nádia Schinelli, terapeuta que integra as taças tibetanas, óleos essenciais, cristais e a vibração amorosa da mestra Kuan Yin em seus atendimentos. Se permita sentir esse vídeo. Talvez ele não seja apenas para ouvir, mas para experienciar, para experimentar. Seja muito bem-vindo à Terra Azul Vida Essencial. E para caminhar conosco nessa experiência tão sutil e profunda, eu recebo alguém muito especial. Nádia, seja muito bem-vinda ao Terra Azul Vida Essencial. É uma alegria ter você aqui. Por favor, se apresenta. Olá, boa noite. Muito obrigada por esse convite tão especial. Muito bom estar aqui. Boa noite a todos. Com certeza. Compartilha com a gente um pouco da sua trajetória, o que te trouxe até a medicina do som, Nádia? Olha, eu me chamo Nádia Schinelli, né? Sou descendente de italiano e gosto muito de música. Então, desde menina, eu sempre gostei muito de música. Eu me lembro que eu era uma mocinha, né? Bem menina, mas já uma mocinha. Eu ganhei um dinheiro, não sei como, eu ganhei talvez um presente de aniversário. E com esse dinheiro, na minha casa, se ouvia muita música. Mas ouvia as músicas, era o Frank Sinatra, o Nat King Cole, que minha mãe adorava. Acho que também tinha Golden Boys. Eram umas músicas muito bonitas, mas eu não é que não gostasse, mas aquelas músicas, na verdade, não me diziam nada especial. E aí, com esse dinheiro que eu ganhei, eu fui na rua com alguém, porque eu estou te falando, eu era uma meninota, e comprei 3 CDs de música clássica. E aí eu ficava apaixonada com aquela, porque não eram as músicas que eu estava acostumada a ouvir. E eu achava que aquelas músicas eram lindas demais e levavam para uma viagem, para alguma coisa que eu não sabia ainda o que era. Então, ali comecei a gostar muito e querer estudar e perceber o que a música faz. Isso foi um período. E aí, a vida, sabe como é que é? A vida vai levando a gente por outros caminhos, né? Então, eu fiquei adulta, fui trabalhar, trabalhava com algo completamente diferente disso, em banco de investimento, não tinha nada a ver, né? E aí, uma coisa extremamente estressante até, né? Exatamente, né? Mas naquela época, quando a gente é jovem, acha muito interessante, não é verdade? Sim, então, passei, não é? Passei um tempo assim. E até que chegou um momento que eu falei, não, eu quero fazer umas mudanças, eu vou querer ser terapeuta. Aí eu comecei a pesquisar como é que eu poderia entrar nessa área. Eu sou Capricórnio, e Capricórnio é aquele bastante correto. Então eu falei assim, olha, para mim ser terapeuta, eu vou ter que escolher uma formação.
Não pode ser simplesmente eu vou fazer uma aula, vou aprender alguma coisa e vou dizer que eu sou terapeuta. Não, eu preciso de uma base que eu me sinta segura para transmitir. E eu também gosto muito de flores, sou muito ligada a flores. Então, eu escolhi ser terapeuta floral. Então, segui essa linha de terapeuta floral. Então, comecei com as flores. E aí, à medida que comecei com as flores, eu falei, ué, e todo aquele meu sonho, tudo aquilo que eu já estudei, o que eu já sonhei, que eu já pesquisei sobre música, por que eu não junto? Por que eu não ponho essas duas coisas junto e começo a trabalhar? E foi assim, que continuando com as pesquisas, eu fui trazendo o som, a vibração dos sons para as terapias, porque das flores eu já sabia trabalhar. Depois que fiz a minha formação, eu já sabia trabalhar, mas parecia que faltava mais alguma coisa. Então, trouxe novamente toda aquela história e estudei um pouco mais e fui trazendo aos poucos, assim como trouxe os cristais também. Resolvi juntar tudo. Muito E bacana. segui uma linha, né? Uhum. Uma linha de todas essas coisas juntas, porque a gente percebe que uma está ligada à outra, cada um tem uma função, e que quando estão sendo trabalhadas juntas, elas é uma forma sua de apresentar, de se apresentar, e você vê o resultado nos atendimentos, essa transformação que faz quando você junta todas essas pontinhas, todas essas pedrinhas. E foi assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi? A gente, quando começa a estudar sobre alguma coisa e tal, e principalmente no mundo das terapias, a gente começa a experienciar e a gente muitas vezes aplica até conosco mesmo. Como é que foi para você ter contato com as taças e como é que foi que você recebeu em você a vibração das taças? Como é que isso aconteceu dentro de você naquele momento? Você lembra da primeira vez que você me lembro assim, me lembro a primeira vez que eu vi uma taça. Eu não trabalhava ainda com taça, tá? Eu trabalhava só com os florais, eu estava só nos florais e os cristais que eu gostava muito eu tinha na minha casa. O cristal é aquela coisa que você vai numa loja que tem um cristal, é ele que escolhe você. Você traz ele achando que você alimenta, mas foi ele que te chamou, né? Bom, vivo, e aí... né? É vivo, exatamente. É lindo, vivo inteligente. Né? Vivo e inteligente. Exatamente. E se conecta com você e te atrai e você traz ele, né? E aí uma amiga me levou numa loja, era uma loja em Copacabana, que eu não me lembro mais a rua, tem bastante tempo, e era uma loja assim, num edifício comercial, não era uma loja de rua. Ah, vamos nesse lugar, porque eu conheço a dona, tem umas coisas especiais, não sei o que. Nós fomos para ver os cristais e ver algumas coisas orientais ou de feng shui, entendeu? Outras coisas. Não, as tigelas ainda não tinham chegado, ou as taças. E quando eu cheguei nessa loja, eu fiquei encantada, porque tinha uma tigela linda, essa que eu tenho ela até hoje. Ela foi comprada há muitos e muitos anos. Ela está um pouco suja, então você vê, ela fica escura, né, por causa do metal. Mas quando eu encontrei ela na loja, que também eu posso passar o produto certo, ela fica linda, brilhando. E eu não sabia ainda como tocar. Mas eu fiquei tão encantada que eu comprei e levei para casa. Então, a moça deve ter dito para mim, eu imagino, porque eu não tenho lembrança, porque tem muito tempo, deve ter dito mais ou menos como usar. E aí eu trouxe essa coisa linda e trouxe para casa, de vez em quando tocava. E isso foi aos poucos me trazendo assim uma vontade de conhecer mais. Não bastava só aquela, precisava saber como usava. Como é que eu poderia colocar ela no meu dia a dia? Ela passou um tempo meio guardada, para falar a verdade. E depois, aos poucos, ela foi, digamos, como os cristais, me chamando. E aí eu comecei a querer usar.
E aí, por enquanto, eu usava no ambiente, não é? Por enquanto, só no ambiente. Eu pensava no começo que ela trabalharia somente para uma harmonização no ambiente. Então, eu comecei a usar Ah, assim, sim, né? essa E semana mesmo. Eu sou muito perceptiva, eu percebo muito o ambiente em volta, né, e tal, e até foi uma das coisas que me causou muitos medos quando eu era criança, né? Isso, graças a Deus, passou porque eu fui estudar e fui entender o que, na verdade, eu sentia e eu percebia presenças. E essa semana, no portal de entrada da minha casa, eu estava percebendo ali uma vibração, uma presença que não estava muito bacana. Eu peguei essa minha tigelinha humilde que eu tenho aqui em casa, né? E fui pro portal, ela é pequenininha, ó. é linda, é linda. E eu sou muito apaixonada por ela. Ela fica na sala, eu e meu marido aprendemos, tem muito pouco tempo isso, tá? Aprendemos a tocá-la. É E linda. eu fui para debaixo do meu portal, da entrada de casa. Eu moro numa casa, então tinha um quintal, o portão e o portal da entrada mesmo da casa. E toquei ela com a intenção de que o portal vibrasse junto com ela. E fiquei ali mentalizando que aquele portal estava trazendo essa vibração. Isso é invenção, coisa da minha cabeça, tá? Isso aí foi uma coisa intuitiva que eu pensei, falei, vou fazer, e fiz. E eu mentalizei que o portal estava entrando na mesma vibração do som da tigela e que estava organizando a estrutura da matéria de maneira que formasse tanto o vidro, porque é uma porta de vidro, como o portal de alumínio, né? E que aquela matéria toda estava entrando numa frequência que traria proteção para minha casa, lógico, junto com o meu eu interior, obviamente, né? Que a gente sabe que, né? E eu passo o dia normalmente sozinha em casa, que eu trabalho em home office, e o meu marido não. E então foi isso que eu fiz, e olha, realmente deu um Funcionou, né? resultado imediato. É, Imediatamente. é, é impressionante, é rápido, né? É, Rapidamente muda a vibração do local. É muito exatamente. interessante isso. É, Exatamente. eu acho que é Exatamente. necessário realmente que as pessoas tenham esse conhecimento. Nós aqui, Uhum. que estamos muito longe dos locais onde elas são fabricadas, não temos ainda esse conhecimento todo. Não temos. É uma peça, né, linda, mas olha só, é só uma peça. E o que ela pode fazer, a energia que ela Uhum. pode trazer, a transformação da energia do lugar onde ela simplesmente, além de ser lindo o som, ela Sim, muito transforma tudo. agradável. Muito agradável mesmo de sentir, É. muito. Uhum. O que significa na prática, dentro de uma sessão sua terapêutica, essa reorganização vibracional aí tão bonita, tão bacana? Você diz usando os outros materiais ou só usando o som? Não, Usando o som, só usando o som. O só o que som. você sente Tá. que na prática como é que acontece essa reorganização vibracional? Antes, né, no local escolhido que você vai, chega e prepara, né? Porque às vezes você tem o seu espaço, mas muitas das vezes os terapeutas hoje em dia a gente aluga um espaço para atendimento. Então, a gente chega antes e limpa o espaço, limpa toda a atmosfera só tocando no minuto, porque uma coisa que é muito importante é a nossa intenção. Então, você chega naquele lugar e tem a intenção dessa organização para receber uma pessoa, você pega a sua tigela, toca a tigela, ela prepara o ambiente, ela faz, porque poderia ter nesse ambiente, nós não sabemos, não está olho
nu, você não consegue perceber. Mas ali dentro tem vibrações do que aconteceu antes, de um trabalho que foi feito antes, de pessoas que passaram por aquele lugar, que pode ter deixado algo. Pode deixar algo bom, mas você pode deixar assim uma tristeza, não é verdade? Você vai lá e vai tratar de uma dor e de uma tristeza e ficou lá nas paredes, ficou naquele ambiente. Então você chega, faz essa limpeza e prepara o ambiente. Então, quando a pessoa chega, a pessoa também, quando ela chega, o nosso paciente ou cliente, porque muitas das vezes, de onde você está trabalhando, você não pode usar essa palavra paciente, é nosso cliente. Então, o nosso cliente chega, ele às vezes chega ansioso, não é? Ele não sabe muito bem como é que vai ser aquele dia, porque cada dia, cada atendimento é um atendimento, é diferente. Então, ele chega com uma ansiedade, ou ele passou por alguma coisa na rua, e aí ele chega, a harmonia dele não combina com aquele lugar ainda, né? Ele ainda não está totalmente pronto. O que você faz? Você pega e você toca novamente essa tigela para que esta pessoa entre em sintonia com a vibração daquele local onde você vai trabalhar a pessoa. E aí você começa a terapia que você quiser, porque na verdade não é que você vai fazer um atendimento só de sons, você pode usar as tigelas e preparar, como eu acabei de falar, não só o espaço, como o paciente que chegou, para que ele seja tratado de qualquer terapia. Você pode ser massoterapeuta, você pode trabalhar com outras terapias, com outras energias, não importa. Você só está preparando o espaço e o local e tudo vai estar numa harmonia que vai acontecer mais facilmente, com mais facilidade, você entendeu? Então, sem dúvida, isso é uma sem parte dúvida. muito importante dos atendimentos. Com as crianças. Por exemplo, quem trabalha com crianças, você vai fazer um trabalho com crianças, as crianças, cada um é mais agitado, o outro é muito calminho, e tem aquela vibração boa, não é que a vibração é ruim, mas é meio bagunçado, né? Então, você precisa fazer, dependendo do que você vai trabalhar, você precisa que eles estejam na mesma sintonia, ou próximo. Então, você pode usar as tigelas para trazer esse equilíbrio para depois, então, você começar o trabalho com as crianças também. E eles adoram, mas eles querem logo mexer. Sim, sim, exatamente. Isso é muito bacana. Você, no seu trabalho da terapia do som, você integra, né, os cristais, os óleos essenciais. Então, eu queria começar perguntando para você, assim, eu acho muito especial esse ponto dessa integração. Como que você faz essa integração dos óleos essenciais, dos cristais, durante o seu atendimento? Bom, quando o cliente vem, né, a gente já sabe mais ou menos, ou é a primeira vez você vai fazer aquela anamnese, ver o que ele precisa. E como eu falei, as pessoas sempre chegam normalmente ansiosas. Mas alguns chegam de alguma outra forma também. Os óleos essenciais, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trabalhar com os óleos essenciais. Os óleos essenciais, nesse momento da terapia, o que ele vai fazer? Ele vai harmonizar a pessoa no sentido emocional. Já foi trabalhado o som no ambiente, já foi trabalhado o som, por exemplo, numa frequência de 528 Hz quando a pessoa chegou. Então, agora vamos fazer exatamente o trabalho da terapia daquele atendimento. A pessoa vai se deitar, né? Porque normalmente isso é feito deitado para que você possa relaxar. E os óleos essenciais, eles vão trazer esse equilíbrio emocional. É como se já preparando a pessoa para o que vem adiante. Então, quando você passa esse óleo essencial no corpo, ele é absorvido e começa já o trabalho. Existem alguns pontos específicos que a gente vai trabalhar, vai passar os óleos, e a pessoa já começa a relaxar
o corpo físico. A gente está trabalhando nesse momento o corpo físico. Então, o corpo físico relaxa, se acalma para o que vai vir depois. E aí, depois dos óleos essenciais, que pode ser normalmente feito com uma leve massagem, que é para exatamente ajudar esse relaxamento, fazer um relaxamento mais profundo. Aí eu venho com os cristais. Os cristais serão colocados em alguns pontos onde eles vão fazer um trabalho de limpeza. Aí nós já estamos no corpo sutil, nós já estamos no duplo etérico, então a gente preparou o corpo físico, agora nós estamos no duplo etérico, então colocamos os cristais, eles vão fazer a limpeza e aí a gente entra com som. Por quê? Quando a gente entra com som, a pessoa já está relaxada com os óleos essenciais que fez o trabalho dele no emocional. Aí a gente entrou com os cristais que estão fazendo a limpeza dos chakras, normalmente, não é? Isso que... Vamos voltar um pouquinho aqui nos cristais, tá? Depois falar dos sons. Você disse que os cristais vão fazer a limpeza dos chakras. Como que você acha que os cristais atuam para essa limpeza dos chakras? Quando a gente estava conversando, você me falou uma coisa muito legal. Eles são seus parceiros, seus amigos. Sim. Eles trabalham, então fala um pouquinho isso que você falou para mim. Os cristais que eu trabalho são meus cristais. Eu posso chegar num lugar, ter 1000 cristais maravilhosos, mas os meus são meus parceiros de trabalho. Eles já sabem o que vão fazer. Eles são cristais de cura, porque é o que eu estava falando no começo, a gente vai numa loja ver cristais lindos, eles nos chamam, você traz para casa, mas os cristais que trabalham com cura, é preciso que você separe alguns, o trabalho dele é só aquele. Ele não vai ficar exposto, eles estão lá numa bolsinha, entendeu? E o trabalho deles é quando chega uma pessoa e você coloca sobre o corpo da pessoa. Então, eles são meus parceiros. Eu tenho eu esqueci a palavra agora, eu já tenho a palavra não é vontade, eu esqueci a palavra, mas é como se fosse isso. Já tenho a intenção, exatamente. Então, eu já tenho a intenção de fazer a limpeza, porque quando o som entrar, se ele já tiver tudo limpo, lógico que a pessoa vai absorver muito mais. Então, os cristais entram ali, ele já sabe o trabalho dele, porque eles fazem aquilo, são esses cristais programados para esse trabalho. Então, eu vou colocar eles nos chakras, porque nós já sabemos, né, que se os chakras estiverem alinhados, estiverem limpos, estiverem trabalhando, né, com a vibração necessária, você vai estar bem. É preciso que os chakras estejam harmoniosos, que você esteja harmoniosa também. Né? A receptividade senão, é diferente, né, minha amiga? Completamente. Então, os cristais são colocados, eles estão fazendo o trabalho deles e aí entra o som. E quando o som entra... Não, quando você falou uma coisa muito bacana, que foi o seguinte, eles já sabem a minha intenção. Ou seja, a intenção do terapeuta faz muita diferença na hora do trabalho, né? Ele realmente vai alterar o resultado de acordo com a própria intenção, com a força intencional que o terapeuta coloca, né? É isso mesmo. Eu fui aluna do mestre Showa Kokusui, que é um mestre que já não está mais aqui entre nós, já fez a passagem, e aonde trabalha com energia prânica. Eu fui aluna dele, ele veio ao Brasil algumas vezes, e eu aprendi exatamente nos cursos que fiz com ele a importância da intenção. Se você tem uma intenção forte, você está ali para fazer esse trabalho. Você gosta do trabalho que você está fazendo, é óbvio, né? Você tem que estar dentro dessa energia desse trabalho. Com a sua intenção, as coisas acontecem.
estão prontas para acontecer. E a intenção é uma coisa que vem de dentro, né? Já está pronta. Simplesmente volta ali para fora. Não é preciso dizer palavras nenhuma, porque é algo que está aqui dentro de você, que você expressa de uma forma muito sutil. E a outra pessoa percebe. A pessoa que vai ser trabalhada percebe que também é uma forma de se doar, né? Você está inteira naquele trabalho. A intenção é isso também. E você está inteira naquilo que você está fazendo. Isso é bom, muito bom, não é? Muito, então, e muito especial. E aí, o sol. É importante, né? É importante. Então, os cristais estão espalhados, a pessoa já está totalmente receptiva. Porque uma coisa que você tem ouvido muito ultimamente é isso, a pessoa tem que estar aberta àquilo que ela está recebendo. Ela precisa estar receptiva, porque senão ela trava e nada acontece. Não é? Existem alguns estudos, algumas terapias atuais, atualmente, que vem pedindo permissão ao corpo, vem falando para o corpo, informando ao corpo, por quê? O corpo tem, ele naturalmente, ele tem as suas proteções e suas defesas, e não só são defesas físicas, né? São defesas em todos os aspectos. As nossas glândulas endócrinas, elas tanto trabalham na defesa e na organização hormonal do corpo físico, quanto na energética. Elas fazem parte, tanto que elas são conectadas aos chakras, né? Cada chakra tem lá as suas glândulas endócrinas conectadas. Pois é, então, muitas terapias hoje em dia, quando você vai estudar sobre essas terapias, eles têm um momento ali, que eu acho que é nesse momento aí, onde você trabalha com os cristais, que pede permissão ao corpo, que comunica ao corpo, olha, essa energia, essa luz, ela é bacana, ela é para o seu bem, para o seu cuidado, e não só o espírito. E sim, o corpo também, né? Isso muito bacana, muito legal. Nas barras de Access, a gente usa muito essa permissão. É preciso que as pessoas, né, baixem as suas barreiras e que a pessoa se permita receber. Porque senão não vai adiantar. Se você criou barreiras em volta de você, porque essas barreiras, né, que a gente cria à nossa volta, são invisíveis. E elas são criadas por nós mesmos para nos proteger. Então a gente cria isso para não sofrer, para não sentir uma dor, para que a gente chegue num lugar e a gente não tenha medo que alguém vá dentro de nós e nos conheça um pouco mais. Então a gente já se armou de algo que a gente pensa que é muito bom. Mas nem sempre isso é bom. E em determinadas horas é ótimo, não é? Você está protegida por algo que você criou. Mas quando você vai receber uma terapia, você precisa baixar todas essas barreiras e se permitir receber. Que aí é maravilhoso, tudo acontece. Não é? A questão é que a gente aprende, desde que a gente é muito pequenininho, que a gente precisa, não aprende, mas assim, no convívio, né, a gente acaba fixando de que a gente precisa se proteger, se proteger, se proteger, se proteger, e a gente se protege tanto que às vezes a gente se esconde da gente mesmo, e num momento de terapia, a gente não consegue se encontrar lá dentro para conseguir se abrir para uma terapia. A gente não sabe mais como fazer isso. E aí precisa realmente a intenção, os olhos, os cristais, essa conexão que você faz, acho que faz muita diferença, muita diferença. E o terapeuta precisa comandar isso, porque a pessoa está ali, ela não sabe muito bem o que ela vai fazer, o que ela vai sentir, o que vai acontecer. É preciso comandar, é preciso dizer à pessoa que ela vai vivenciar algo, e que para vivenciar algo por inteiro, ela precisa se permitir. Ela precisa baixar barreiras, ela precisa relaxar o mais possível, ela precisa permitir. A permissão é algo muito falado hoje.
E é muito importante. Mas há uns anos É. atrás não se usava essa palavra, né? Não, se graças usava. a Deus a gente vai, né, Agora, evoluindo e entendendo como as coisas funcionam, o que que na verdade é importante e tudo vai evoluindo, né? sim, E é isso, e pessoas como você estão abertas a estar recebendo essas informações e intuitivamente, às vezes, tão aberta que bem, eu vou entrar num ponto muito interessante que a ciência fala dos campos mórficos, sim, né? Já ouviu falar? Que sim, já quando ouvi falar. existe o desenvolvimento de uma tecnologia, é que a gente fala tecnologia, a gente fala sempre tecnologia relacionada a coisas de computador, de telefone, né? Mas não é isso, é uma tecnologia, é uma técnica, algo inovador, algo que melhore um estado, uma forma de se fazer algo, como, por exemplo, um passarinho aprender a pegar uma minhoquinha dentro do buraco do caule lá da árvore, com um método lá específico e tal, e aí, um tempo depois, um outro grupo, ou ao mesmo tempo, um outro grupo, num outro ponto do planeta, passa a fazer e está fazendo a mesma coisa. Isso são os campos mórficos, né? E é muito interessante isso, né? Porque nesse desenvolvimento, a gente percebe que vai acontecendo um movimento, assim, unificando as coisas. Então, assim, terapeutas energéticos, terapeutas do som, terapeutas de ectoplasmia, enfim, vai entendendo e vai somando, e hoje já se sabe que a gente precisa pedir permissão ao corpo. Sim. Muito bom, É muito uma bom, muito verdade, é uma bacana. verdade. E é sensacional, e são coisas que a gente precisa falar, e eu fiz questão aqui de falar sobre isso, para que as pessoas entendam que o nosso cotidiano está recheado dessas coisas que quem coordena, isso é a nossa natureza, é o natural do nosso planeta, isso é normal. Na É verdade, normal, é é para todo normal, mundo, né? é para todos, não é? Exatamente, para todos. E como é Para todos. que entra o som aí nessa história toda, minha amiga? Bom, depois disso, que já está tudo pronto, aí vem o som. E aí a gente vai trabalhando, o som ele vai ter várias características, né? Eu já falei do som que trabalhou o ambiente, preparou o ambiente. Aquele som que a pessoa recebeu quando chegou, que ajuda ela a estar estabilizada para começar o tratamento. Agora a gente vai vir com uma outra parte. Essa outra parte, as tigelas são diferentes. Eu gostaria de mostrar. Essa tigela Por aqui favor. é, um, é uma tigela que vai trabalhar o som do ambiente. Ah, é muito apaixonante. Ah, eu adoro. É lindo, não, é lindo, eu também. Então, aquela tigela, ela trabalha com um som, com uma vibração, que ela preenche o ambiente. Você, dentro desse ambiente, o que, que vai acontecendo? Você vai absorvendo todas as células do seu corpo e, por ressonância, você é tratado. Então, isso é um tipo. O outro, vou mostrar outra tigela, que faz outro trabalho. Muito bacana. É Bem completamente diferente. diferente, não é? Então, essa tigela Muito. que eu toquei agora,
ela trabalha diferente. Essa não vai fazer esse trabalho do ambiente, essa vai trabalhar as águas do corpo. Essa vai trabalhar colada no corpo, sobre a pele, ou vai trabalhar muito próximo. E vai trabalhar primeiro, antes do primeiro trabalho dela, é próximo ao ouvido. Ela vai trabalhar aqui, onde você vai captar esse som que vai vir para dentro do seu corpo e vai percorrer canais de energia e vai trazendo essa vibração, os nadis, e ela vai trabalha o nervo vago. O nervo vago, quando a gente trabalha aqui muito próximo do ouvido, você trabalha esse nervo e ele vai trabalhar até o intestino. O intestino não é dito, não é hoje conhecido como um segundo cérebro, até tem estudo que diz que ele é o primeiro. E nessa parte do corpo, ali estão, que também é um estudo que existe hoje, que nessa parte do corpo estão condensadas todos os traumas que você viveu. Todas as dores e os traumas estão nessa parte do corpo, nos intestinos. Sim. Então, quando você trabalha com esse som específico, com essa... Qual é a diferença? É o material. Essa pequena que eu mostrei primeiro, ela tem uma liga que trabalha o ambiente. Essa outra, ela tem uma liga, uma mistura de material, é feita no Tibete. Ela tem todas as marquinhas da batida. É completamente diferente da primeira. Ela trabalha as águas do corpo e trabalha esses nadis. Então, quando ela está trabalhando próximo ao ouvido, ela atinge o som dela, atinge o nervo vago e vai trabalhar, vai levar este som, mesmo que a tigela não esteja lá na altura do intestino, entendeu? Ela está aqui. Mas ele vai até lá, essa energia, e trabalha lá toda essa parte traumática, através daquela tigela. E quando você trabalha ela no corpo, direto sobre a pele, mas é sobre a roupa, não tem problema, você não precisa estar sem a roupa. Uma roupa fina, nada de couro, logicamente, para você poder absorver. Ela vai trabalhar as águas do corpo, faz com que as células, ela trabalha isso, todas as células do corpo se mexem, dançam. Tem pesquisa que diz que eu tenho uma doutora, não me lembro o nome agora, que as células dançam, como se fosse uma música onde elas se movem e dançam e se movimentam e esbarram uma nas outras e vai fazendo curas através disso. É lindo, não é lindo demais? É lindo demais, não é? Demais. Eu posso falar uma coisa muito importante? Quando você tocou a segunda tigela, a primeira, para mim, é muito encantadora, é um som que lembra um pouco até a minha tigelinha aqui, a minha humilde tigelinha, mas que a gente realmente faz coisas muito bacanas. E meu marido, por exemplo, quando ele começa a ficar com uma energia que não é muito bacana, o trabalho dele às vezes é estressante, ele vai lá e pim, e toca, e a gente ficou aprendendo, né, a tocar. E quando você tocou a segunda tigela, ela ressonou em mim. Imediatamente ela ressonou em mim. O que aconteceu, o resto, eu não sei, porque eu passei a focar no que você estava falando, mas eu tive que fazer um momento assim, sai daí, não presta mais atenção, presta atenção no que ela está falando. Ela tocou e eu comecei a perceber ela entrar, na verdade, fez um caminho assim, talvez neural, não sei, mas e aí o processo foi descendo aqui pelo meu sistema nervoso central. É isso mesmo que acontece. Realmente... Como eu tenho um pouco de sensibilidade por conta dos trabalhos mediúnicos, então eu consigo perceber as energias. Você conseguiu perceber rapidamente, não é? Você faz uma viagem, o que acontece? O paciente...
só, ele já está todo relaxado, ele já recebeu aqueles óleos, os cristais já fizeram a limpeza energética nos chakras, porque olha só, os cristais, eles vão fazer a limpeza, mas eles também fazem harmonia, tá? Eles não só limpam, não, eles limpam e organizam. Aí vem esse som, a pessoa viaja, a pessoa vai, eu não sei aonde, mas eu só sei que você viaja, você vai a algum lugar muito longe, e você acaba trazendo informações também depois de uma sessão dessa, né? Porque você, como faz uma viagem, e você estava com uma vibração bem elevada, e aí você com certeza vai trazer informações. Você pode se lembrar delas ou não. Porque muitas das vezes você não pode lembrar. O seu corpo é que vai receber essa informação e vai se autocurar. Essa informação vem e o seu corpo recebeu essa informação, as células trabalham e existe uma autocura. Você é um instrumento que fez essa ligação. E é uma viagem, é realmente uma viagem. Quando você fala para a pessoa que acabou, que toca no ombro e fala, pode abrir os olhinhos, vai voltando aos poucos, que a pessoa não está ali mesmo. Vem voltando aos poucos. Aí você tocar... a pessoa vem de algum lugar muito distante. Você tocar memórias mais profundas, talvez até ancestrais, né, de outros momentos da sua existência, isso realmente faz com que a gente... E o mais interessante é que, assim, não é só tocar memórias mais profundas, né? Você está ali dentro de uma vibração sonora específica, necessária, para que suas células possam atuar. Na verdade, olha, está ali o ponto a ser trabalhado, né? É isso mesmo. É isso que acontece. É isso que eu estou entendendo aí do que você está dizendo para a gente. É isso que acontece, realmente é isso que acontece. Isso é autocura, não é? Isso é a famosa autocura, é isso. A autocura é sempre preciso de uma ou outra pessoa, né, que vai ser, que vai fazer a ligação, ou alguma técnica que vai fazer a ligação e o seu corpo se cura. E você percebe, Nádia, que esses processos podem, essa terapia, ela também pode auxiliar em momentos de ansiedade, de luto, de padrões emocionais repetitivos. Você percebe que essa terapia também vai atuar nesse sentido? Sim, deixa eu só falar uma coisa antes. Como é que eu sei que tudo funcionou, né? Assim, já chegamos. Será que funcionou? Será que eu preciso de algo assim mais palpável para saber, para ter a certeza que eu já posso dar por encerrado ou se eu preciso fazer um pouco mais ou mais alguma coisa? Certo? É um teste então, que você faz. É um teste. Na verdade, é um teste para mim, mas é um teste no qual eu vou perguntar se precisa de algo a mais, não é? Porque a gente sempre tem, o terapeuta sempre tem algo a mais escondido, né? Guardar, escondido, com certeza. E aquele cliente ali, aquele paciente está precisando, você abre aquela bolsinha e traz mais alguma coisa, né? Assim que funciona? Então, então, eu venho com o pêndulo e no pêndulo eu vou fazer uma leitura se tudo ficou de acordo, se os chakras ficaram limpos, se os chakras ficaram energizados e vou fazer a pergunta se precisa de mais alguma coisa. Se o pêndulo falar que precisa de mais alguma coisa, eu vou abrir aquela bolsinha e procurar algo a mais. Não, eu posso dar por encerrada a sessão. Mas em relação à sua pergunta, olha, é impressionante como é que dissolve mágoas. Sabe quando você tem assim, se aborreceu com alguma coisa ou ficou triste com uma lembrança, que você sente aquela coisa, aquele peso, às vezes é um peso e às vezes você sente um rombo, não é? Ou uma coisa ou outra. E você vem com aquela coisa, aquele
peso, aquela coisa que às vezes a pessoa não consegue respirar direito. Ela faz respirações muito curtas porque ela não consegue trazer o ar aqui porque tem algo doendo, machucando. Você coloca essa tigela, essa maior, essa que eu vim por último, né? Coloca aqui e toca algumas vezes. Você viu que a maneira de tocar é outra, né? Batendo, é assim. Tum. Essa é da forma, não é tirando, né? Ela dissolve rapidamente, aquilo vai embora, some totalmente. Então, vai trabalhar muito bem angústia, quando as pessoas estão angustiadas, que tem algo que ela se sente angustiada em relação a algo, vai trabalhar muito bem a angústia, vai trabalhar esse peso que ela sente quando algo aconteceu, que ela não sabe como vai lidar, ela vai trabalhar isso também, vai dissolver, vai trabalhar as tristezas de perda de alguém, vai trabalhar as dores, porque tem toda uma pesquisa que essas tigelas eram usadas no Egito para trabalhar dor física. Então, por exemplo, pré-operatório, pós-operatório, ela vai ajudar a trabalhar a dor física, a dor do corpo também, ela vai amenizar. Então, ela acaba sendo prescrita para várias coisas, das mais variadas. E como é a ideia, né, que eu vou passar com esse, que a gente vai falar mais adiante desse workshop, é que as pessoas, qualquer terapia que o terapeuta trabalhe, ele pode introduzir as tigelas como algo a mais, como um complemento, não importa o que tipo de terapia ele está usando ali no momento. Ela é sempre um complemento, ela é sempre um algo a mais. Ela pode preparar o ambiente, dependendo, porque se uma pessoa vai trabalhar com yoga, ela não vai precisar colocar no corpo, mas ela vai trabalhar o ambiente, certo? Se um massagista pode trabalhar no corpo. Então, dependendo da terapia que esse terapeuta vai trabalhar, ele pode introduzir as tigelas, porque ela vai sempre dissolvendo. Mas tem que deixar bem claro que não é somente uma aplicação. Porque as pessoas, às vezes, acham que vão numa sessão dessa, que recebe, e isso é feito mais ou menos entre 1 hora e meia. Então, recebe toda essa energia e acha que está curado de todas as coisas. Não, é um processo. Porque o que a gente está fazendo com esse trabalho? Tanto com os óleos essenciais, com a mistura dos cristais e os sons. A gente está fazendo um trabalho mudando a vibração da pessoa. Então, ela pode alcançar uma vibração alta, onde ela vai alcançar a cura de todas as coisas que ela deseja, naquele dia, naquelas horas. Mas acontece que amanhã ou depois, logicamente, com a vida que ela tem, com os problemas que ela está passando, ela vai cair outra vez. É preciso vir algumas vezes para que a pessoa perceba que quando ela está vibrando em algo mais elevado, ela consegue trabalhar o dia a dia, os problemas que ela está enfrentando, e aí ela sozinha começa a administrar, porque ela aprendeu com as outras formas, com as dicas que a gente vai dando no atendimento, a manter essa vibração, que vai funcionar. Com certeza, com certeza. Ô, Nádia, você traz para a gente algum momento que te marcou, uma transformação de um paciente, uma história, claro, sem identificação da pessoa, né, com certeza, mas uma história que possa ter te marcado, assim, um paciente que te marcou com os resultados que te trouxe e alguma transformação que seja legal e interessante para as pessoas conhecerem um pouco. Sim, eu conheci uma pessoa com o trabalho que eu estava fazendo, e essa pessoa disse que estava passando por uns momentos na vida que estava assim um pouco sem saber que direção, tinha um leque de opções na vida que ela poderia escolher e modificar, e alguns ela já tinha uma ideia fixa que era aquele caminho.
Então, essa pessoa passou a ser minha paciente uma vez por semana. E nós fomos trabalhando aos poucos, porque a gente vai percebendo, né, que o paciente, digamos, ele vai fazer um trabalho, você vai fazer um trabalho com uma pessoa para que ela chegue, faça as transformações que ela escolhe, né, logicamente, que ela vai escolher da vida dela, você está só auxiliando. Então, a pessoa chega com algumas opções ou te apresentando algumas coisas que estão acontecendo, algumas formas. Você vai trabalhando com algumas terapias, ela vai mudando, vai abrindo alguns outros leques e você vai introduzindo mais uma, você vai introduzindo mais outra, você vai introduzindo as barras de Access, que é ótimo para que você descubra o que você quer fazer na vida. Olha, é rápido, rápido e claro, Sim. né? Então, e a pessoa vai abrindo novos caminhos e vai transformando. Então, essa pessoa, ela tinha umas ideias de uma forma, quando chegou, e não vou te dizer que foram quatro ou cinco atendimentos. Foi um ano inteiro de atendimento. Mas essa pessoa é uma pessoa completamente diferente hoje em dia. As escolhas que ela fez não tem, engraçado que não tem nada a ver com aquelas ideias que ela tinha no começo, são completamente diferentes. Mas como essa pessoa se sente feliz com ela mesma, de ter encontrado esses novos caminhos e está segura de que agora eu vou fazer determinada coisa na vida, não importa que idade tenha, né? Não é uma mocinha. Mas que ela ainda se sente pronta e apta a fazer mudanças e a vivenciar coisas novas na vida dela, independente da idade que ela tem. Então, essa é uma pessoa que eu passei a ter um carinho muito grande por essa paciente e ela por mim. Ela, com certeza você é parte para a vida dela. Então, é muito gratificante, você sabe, quando você faz essa transformação. Agora, às vezes, as pessoas precisam de 4, 5 sessões e já encontram um caminho, depende do que cada um está passando na vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é que mais marcou, sabe? Mais marcou, porque é diferente de como ela chegou, e ela naturalmente chegou num ponto que ela falou: olha, eu não vou precisar mais ver, eu realmente já sei o que vou fazer, já estou segura nos novos caminhos que eu vou percorrer. Isso é muito bom, né? Nossa, é uma das coisas que a maioria das pessoas sente e quer da vida, né? Saber com convicção e com segurança o caminho a seguir e o que buscar. Isso é muito importante. E aí, Nádia, então eu gostaria que você pudesse oferecer uma breve vibração terapêutica, que as pessoas possam sentir um pouquinho do benefício, né, Vamos fazer assim. das taças. Então, eu vou usar essa taça, né? Essa é a taça feita no Tibete, as outras não, essa aqui é feita no Tibete. E essa é que faz esse trabalho mais profundo dentro da gente, que vai trabalhar o nervo vago, que vai trabalhar os nadis. Então, eu vou usar ela porque basta que as pessoas agora que queiram vivenciar essa energia, essa terapia, sentem ou deitem, não importa, de uma maneira confortável, né? Que se sintam confortáveis, que fiquem relaxadas. E eu vou tocar essa taça alguns momentos e, através da audição, né, através do ouvido, a pessoa vai perceber essa energia passando para dentro dela e fazendo o trabalho. Então, vamos começar? Vou fechar meus olhos, tá? Daqui a pouco eu abro de volta.
Deu para sentir um pouquinho? Bastante, bastante. Muito bom. Muito bom. A vibração Você sabe que é uma delícia, né? Você sabe que as empresas também já estão usando, né? Para que, dependendo do trabalho, se tiver um trabalho estressante, em alguns momentos, algum dia específico, durante o horário de trabalho, normalmente antes de começar o trabalho, ou escolhe um dia na semana, e a gente faz um trabalho desse, não do corpo, aquele é onde a pessoa entra em ressonância. E aí todos ficam com essa vibração mais suave, mais elevada, e que vai durar pelo menos alguns dias, até você ter uma discussão com alguém aí, bruto. Desmancha tudo. Você podia fazer um levantamento de um feedback dessas empresas sobre o que as pessoas percebem. Eu sou muito ligada nisso, porque quando eu fiz a minha faculdade em administração pública, mas o meu TCC foi sobre bem-estar no ambiente de trabalho, que, no caso, eu utilizei a instituição pública a qual eu já era, inclusive, servidora. Mas a minha preocupação sempre foi muito essa, e quando eu fui estudar compliance, que é uma coisa assim, um pouco mais complexa, eu quis colocar o trabalho de bem-estar, de escuta, de espaço de fala, que era com foco em bem-estar dentro desse processo, justamente porque a gente sabe que resultados das empresas estão muito relacionados ao ambiente institucional. E Sim. você fazendo um trabalho de campo, talvez, com esses funcionários dessas empresas, seria muito legal para trazer aí, de repente, até um feedback para a gente. Eu gostaria muito, porque eu tenho certeza absoluta que essa empresa, se ela era uma empresa conflituosa, internamente conflituosa no ambiente institucional, eu tenho certeza que essa empresa tem um feedback para te dar aí muito positivo nesse sentido. Não aquele feedback imediato, daquela sensação imediata que a pessoa está sentindo ali naquele momento, mas uma coisa ali ao longo do tempo, e talvez até os conflitos possam ir se espaçando de uma forma assim, bem interessante. Bem interessante, com certeza. Eu imagino que sim. Eu sou muito conectada nisso. Ao ar livre também. Fizemos um trabalho, você não estava junto não, né? Um trabalho feito com a Beth Dourado. Não. Então, fizemos um trabalho naquelas reuniões que ela fazia no local que ela trabalhava, e que tinha um monte de gente. Tem um vídeo lindo, um número imenso de pessoas. Primeiro teve uma terapeuta que fez yoga, então as pessoas todas sentadinhas na grama, ao ar livre. Era uma época do ano que era muito agradável, não era nem quente, nem era frio. Então, sobre a grama, todo mundo sentadinho no seu tapete, então fez a yoga. E depois que as pessoas tinham feito um tempo de yoga, eu entrei com essa tigela, uma tigela maior que eu tenho, que faz um som maior para ambientes grandes. Ai, que delícia que foi, porque você pensa, o ar livre vai se perder. Não perde, não. Basta você estar concentrada, com os olhinhos fechados, teve yoga antes. Mas foi lindo, foi maravilhoso, as pessoas amaram. Então, a gente também faz ao ar livre, que é muito bom. Aliás, muitas das terapias feitas ao ar livre são excelentes, né? Sim, nossa, conexão com a terra, conexão com a natureza, com o ar, com o sol, isso tudo faz muita diferença. Nádia,
para quem está sentindo essa vibração aqui, que está nesse momento, essa estrutura vibratória que a gente está sentindo, convida as pessoas para se aprofundarem um pouco mais no seu workshop. Fala para elas o que vai acontecer no dia 28, por favor. Olha, eu vou dar um workshop no dia 28, como usar a vibração das tigelas tibetanas. É exatamente essa ideia, porque, como eu falei, as pessoas conhecem pouco, não é? Estamos muito longe de onde elas são fabricadas, então a gente não tem muitas informações. Acha lindo, mas é preciso não só saber tocar, é preciso saber as transformações que elas fazem. Então, nesse workshop eu vou, as pessoas que tiverem as suas tigelas, eu já dei um workshop desse antes da pandemia. As pessoas que tiverem as suas tigelas vão levar e a gente vai ensinar, porque muitas pessoas compram porque acham linda, mas acham difícil extrair o som, né? Então a gente vai ensinar e eu vou precisei ensinar... de um certo treino para aprender. É verdade, sim. E aí vou ensinar como trabalha com a tigela, todo o benefício que ela traz, todas as terapias possíveis, como é que pode encaixar essa vibração maravilhosa. E aí a gente vai ter também uma aula prática, né? Onde a gente vai trabalhar aquela que vai trabalhar no corpo, vai escolher um dos alunos e vai ter uma aula prática e todos os alunos vão poder tocar as tigelas, vão poder ter todas as informações precisas. Então, vai ser um workshop no dia 28 de março, das 2h30, aqui no Templo África. O Templo África fica aqui no... Fica em Ilha de Guaratiba. A Ilha de Guaratiba, mas aquela rua ainda se chama Avenida das Américas. Então, a Avenida das Américas... Sim, ela passa do túnel, aí ela vira à direita. Então, ainda é na Avenida das Américas, mas está dentro de Guaratiba, né? Saiu do túnel, vou explicar para as pessoas como é que chega, que é super fácil. Quem vem, por exemplo, do Recreio, vai em direção a Campo Grande, a Guaratiba. Então, passou o túnel, pega o primeiro retorno à direita, já vai, e aí vai pegar ali a agulhazinha, né? Quando fez o retorno, depois que faz o retorno, pega a primeira agulhazinha, que já vai, não tem erro, porque a gente já vê aquela pirâmide maravilhosa lá, que a gente consegue detectar. Templo Nova África, no dia 28. No dia às 28, 14h30. na parte da tarde, às 2h30 que vai começar. E as inscrições são feitas comigo mesmo, porque aí eu vou perguntar para a pessoa se ela tem a tigela, se não tem, algumas outras informações, faz a inscrição e vai ser, eu acredito que vai ser uma tarde bem agradável, né? E eu atendo particularmente lá também. Eu faço trabalho lá no Templo Nova África, às terças-feiras, e lá no templo eu estou trabalhando com reiki, os cristais, os óleos essenciais e as tigelas. Maravilha! Então, eu trabalho nas terças-feiras dessa forma lá, mas também faço atendimentos particulares lá também. Que aí a pessoa vê qual é o dia melhor, eu também vejo qual é o meu melhor dia, e eu trabalho alguma coisa, porque o atendimento lá na terça-feira tem muita gente, né? Então a gente trabalha num tempo pequeno. E um atendimento de 1h, 1h30, eu faço particularmente lá no templo mesmo, sempre através do meu telefone, que marca. Bacana. E aí a gente vai colocar aqui na descrição o contato que você desejar e a gente coloca todas as conexões. Se você quiser falar o seu telefone, pode falar, mas se quiser, eu boto aqui na descrição e a pessoa entra em contato. Entre em contato. O meu telefone é 21, né? 996411046. E o meu Instagram é nadia.schinelli. Mas esse Schinelli, ela vai escrever como é que é. SCHI. Então, tem um pontinho entre Nadia e Schinelli. Tá aqui, né? Ó, no nosso nomezinho aqui, ó. Ops. Aqui, nosso nomezinho. É verdade. Isso. Sim. Então podem dar uma olhadinha
lá no Instagram também se tem mais algumas informações, algum trabalho que eu já tenha feito. E aí certo. é só ligar. Nádia, E aí? olha, tivemos uma oportunidade sensacional de poder ter contato com esse trabalho fantástico da terapia do som, junto, unificado com o de cristais, os óleos essenciais. Eu tenho certeza que esse trabalho amoroso faz muita diferença na vida de muita gente. Então, eu Sim. gostaria que você pudesse, se você desejar, deixar um chamado para as pessoas para o caminho de cura, uma mensagem, alguma coisa que você gostaria de dizer. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, que é esse trabalho que eu vou fazer desse workshop, para que as pessoas venham conhecer novas terapias. Está acontecendo um momento onde tem muita coisa boa acontecendo, não é verdade? Muitas Sim, terapias sim, maravilhosas. E as terapias é, sempre nos ajudam, sempre. A terapia, sempre. o terapeuta está sempre preparado para atender você naquilo, você só vai ter que escolher qual terapeuta você vai querer. Mas ele vai ter as ferramentas, várias ferramentazinhas, como eu falei, uma bolsinha cheia de ferramentas, e Isso. você vai expor o seu problema e o terapeuta vai cuidar de você. É muito importante se Uhum. deixar cuidar. Se cuidem, se deixem cuidar, né? Não cuidem só das outras pessoas, da família, da casa, e não, cuidem de você. E esses momentos que a gente dá para a gente, né? Essas horas que a gente vai, é um momento só seu, aonde você é beneficiada, só você, e é tão bom, é como se fosse um presente. Então, se É, deem esse presente, se presenteiem com terapia, elas nos ajudam, nos esclarecem, e conheço as tantas terapias novas que existem. No caso, essa terapia das tigelas tibetanas, de nova não tem nada, ela é sim, antiguíssima, ela é ancestral, mas acontece que ancestral. ela estava adormecida como tantas outras, e que agora estão ressurgindo. Então aproveitem e venham conhecer toda essa novidade, entre aspas, das terapias, porque Sim. vale muito a pena. E tem uma coisa muito importante. Para aquelas pessoas que cuidam do próximo e vivem as suas vidas cuidando do outro e não cuidam de si, uma das lições mais importantes que a gente recebe na vida é quando a gente viaja de avião. Porque a aeromoça, e é estranho, parece o que eu vou falar, né? Mas é isso mesmo. A aeromoça vira para a gente, o rapaz, a aeromoço, vira para a gente, ensina lá como afivelar o cinto, e fala para a gente o seguinte: se acontecer qualquer coisa, tiver algum problema com a aeronave, máscaras cairão em cima dos assentos. E você que precisa colocar a máscara, por exemplo, no seu filho pequeno, num idoso, numa pessoa que não tenha a mesma habilidade e a velocidade que você vai primeiro, para conseguir ajudar o outro, primeiro você vai colocar a máscara em você, para que Sim. você possa respirar e assim depois ajudar a quem precisa ser ajudado, que é a criança ou uma pessoa, né, com mais dificuldade. E esse, para mim, é uma lição de vida. E todas as É. vezes que eu viajo de avião, eu olho aquilo e paro sempre para pensar: se eu não estiver bem, se eu não cuidar de mim, do meu eu por inteiro, que é o meu corpo físico, o meu corpo mental e o meu corpo espiritual, esses campos não estarão equilibrados o suficiente para que a gente ajude o outro. E aí, ao Exatamente. invés da gente ajudar, a gente coordena, a gente controla, a gente acha que a gente pode tomar da vida do outro ao invés de colaborar e de cuidar de fato. Então, acho que É isso. isso vai fazer.
muita diferença. Se cuidem. E é muito bom, é uma delícia. Olha, eu estou sempre cuidando de alguém. Quando eu deito na maca, que alguém vai cuidar de mim, que delícia que deixar cuidar. Eu acho uma delícia. É muito bom se entregar e deixar aquela pessoa que você confia cuidar de você. É muito bom. Vale a pena experimentar. Se alguém aqui que está ouvindo, que vai ver essa live e não experimentou, experimentem. Experimentem e vê que vão gostar muito. Não é, amiga? Vai se apaixonar e vai querer sempre mais, eu tenho certeza absoluta. Olha, minha amiga, você tem um astral maravilhoso, uma energia, uma frequência lá em cima, né? Muito Altíssimo hertz obrigada. o tempo inteiro, e isso é muito bom para a gente, isso com certeza somou muito, e eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso canal. Eu espero agora que você volte para falar sobre barra de Axis. Acho que vai ser muito legal. Volto sim. Olha, muito obrigada. Eu adorei estar aqui, adorei dividir esse tempo com você, com todo esse pessoal que vai ver, não é? Que vai ver depois, que vai estar à disposição de tantas pessoas, vai caminhar por aí. Foi muito bom, foi prazeroso e me senti muito bem em dividir aquilo que eu conheço com outras pessoas. Muito obrigada, Certo, Anitta, pelo convite. Gratidão gigante. E se você sentiu conexão com todas as informações que oferecemos hoje, se você quer continuar expandindo a consciência, fique. Esse é o lugar. A Terra Azul Experiências tem uma gratidão enorme pela sua presença. E se você se sentiu conectado e gostaria de continuar expandindo a sua consciência, fique. A Terra Azul Vida Essencial tem muito prazer em ter você aqui. Acompanhe os próximos vídeos, acompanhe a gente no Instagram, vale muito a pena. Tem muito conteúdo e muita coisa bacana para vivenciar ainda. Gratidão.